E se tudo o que você vive não for real, não como ilusão, mas como simulação, sua vida, sua casa, seu trabalho, sua dor, um ambiente projetado, programado e sentido, onde o que você chama de vida é reflexo da sua vibração. Tudo isso aqui pode ser uma simulação, pode ser parte de um programa, um jogo. Loucura? Talvez. Mas, e se for verdade? Esse tipo de pensamento não é apenas ficção. É filosofia, é física, é espiritualidade e é experiência. Matrix tentou nos contar, mas continua-se a acreditar que é só um filme. Não escolhe entre continuar vivendo no conforto da ilusão ou despertar para o código. E quando desperta, percebe que o sistema existe para controlar, distrair e manter o fluxo. Star Trek vai ainda mais longe. O holodeck não é ficção, é metáfora. Realidades podem ser programadas, ambientes podem ser criados, experiências podem ser escolhidas. E o show de Truman? Um homem descobre que sua vida inteira foi um palco. Free Guy. Um personagem descobre que é só um código, mas decide sair do script, decide pensar por si, sentir por si, e isso muda tudo. Em 13º andar, o questionamento vai além. E se até os criadores estiverem presos em outra camada de realidade? Uma simulação dentro da simulação. E 1899 revela que os loops não são apenas externos. Eles vivem na mente. As crenças mantêm o ciclo girando. E é na dúvida que o código começa a falhar. Dark City mostra como a memória é moldável, como a identidade é escrita e reescrita. Em várias épocas, na linha do tempo cinematográfica e literária, muitas obras trazem a mesma mensagem. A realidade não é o que parece. Você não é só o personagem, você é o jogador. Você é a consciência no avatar. E o que acontece quando o jogador esquece que está jogando? Ele sofre, ele se perde, ele obedece às regras como se fossem absolutas. Mas quando ele lembra, tudo muda. A frequência muda, o código responde. A ciência começa a desenvolver ideias sobre o que de fato é a realidade. O filósofo Nick Bostrom diz que é estatisticamente provável que estejamos em uma simulação. O físico Tom Campbell propõe que toda a realidade é um ambiente virtual para a evolução da consciência. Donald Hoffman afirma que o que percebemos não é o que existe, é apenas o que nossa mente consegue processar. E então há a Kelvin Canedo, Hélio Couto Bachar, Abraham Hicks, entre tantas outras consciências. Todos falam sobre a mesma temática de várias maneiras. Você é a fonte. Você é o emissor da vibração que define o cenário. Você não está vivendo uma realidade, você está projetando uma. A realidade é um espelho de suas crenças. O externo é o interno projetado. A realidade não acontece com você, ela reage a você. Ou seja, você não está no jogo. Você modela o cenário e as experiências que acontecem no jogo. A espiritualidade deixa de ser dogma e vira tecnologia interna. A física deixa de ser fórmula e vira portal. O corpo deixa de ser limite e vira interface. O avatar não está perdido. A essência está em lembrança. A dor que você sente, o vazio, o desconforto, pode ser o eco do eu maior tentando despertar você. Porque quando você lembra quem é, não há mais dúvidas. Há direção, há escolha, há programação consciente. Não há mais marionete. Há programador. Não há mais sobrevivente. Há criador. A simulação não é prisão. Nós nos fizemos cárceres em nós mesmos, perdidos em dogmas, traumas, dores e sombras que, consciente ou inconscientemente, optamos por não ver. A realidade é oportunidade. O código está em você. O jogo responde ao seu comando quando você se torna consciente e a essência desperta no avatar. Você não está aqui para sobreviver. Está aqui para recriar o jogo enquanto joga. Cada pensamento seu, cada emoção, cada escolha consciente molda a próxima cena. Pode-se escolher a pílula vermelha todos os dias. Usar as emoções como bússola, não como algemas. O loop se quebra quando você questiona tudo, quando você para de pedir permissão. Neville traz a mensagem de que você
não é aquele que bate a porta, mas sim de que você é o dono da casa. Não por arrogância, mas por consciência. Depois de ouvir isso, você nunca mais vai ver a realidade com os mesmos olhos. E se algo nessa mensagem ressoou com você, comente, curta e compartilhe. Se desejar continuar cocriando essa jornada conosco, inscreva-se no canal. Fico feliz por você ter nos acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo.